Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A medida provisória que cria um novo marco regulatório para o saneamento básico está pronta para votação pelo plenário da Câmara. A proposta facilita a privatização dos serviços de saneamento e transfere para a ANA, Agência Nacional de Águas, a regulamentação de águas e esgotos, hoje sob responsabilidade das prefeituras. O objetivo é ampliar o acesso ao serviço. Para falar sobre os impactos da medida, eu converso com os deputados Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Obrigado, Daniela. Muito obrigado, muito prazer estar aqui. Deputado Felipe Rigoni, qual o cenário que a gente tem hoje em termos de atendimento de saneamento à população e por que a necessidade dessa mudança por medida provisória? Vamos lá. O cenário que a gente tem hoje é que é inclusive engraçado e estranho a gente estar debatendo a necessidade de saneamento básico em 2019 num país que de fato tem desenvolvido muitas coisas, enquanto isso já passou do debate em praticamente todos os lugares mais desenvolvidos do mundo. Hoje, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada no nosso país e 100 milhões de pessoas não têm acesso a nenhum tipo de serviço de esgotamento, nem coleta e nem tratamento. E por isso que a gente precisa criar um marco regulatório para acelerar o processo de universalização do serviço de saneamento básico. E por que a gente precisa fazer isso essencialmente? Porque existe uma insegurança jurídica muito grande e existem distorções regulatórias que fazem com que a concorrência não chegue e, portanto, a gente tem serviços de menor qualidade em vários lugares do país e aí a população é que sofre. Deputado Edmilson Rodrigues, o senhor concorda? Um novo marco regulatório é o caminho para acelerar esses projetos de saneamento? Eu vou fazer luta de guerrilha. O PSOL e uma boa parte dos deputados vai fazer todo o esforço para derrotar essa proposta que entrega um bem que é sinônimo de vida, água, sistema de esgoto, saneamento, né? Aliás, aprovado pela ONU, água é direito humano, inalienável. Todo ser humano tem que ter acesso à água potável e a uma quantidade de água necessária às suas necessidades básicas. Nesse sentido, há uma concordância com o deputado Felipe, que é a luta pela universalização dos serviços. O Brasil é a 8ª economia do mundo, mesmo tendo perdido um posto no ano passado, mas continua sendo uma grande economia, uma das maiores riquezas do planeta é o nosso país. No entanto, a escassez da água, ela se é real e os índices estatísticos oficiais mostram que realmente há muita gente que não tem acesso ao sistema de água e de esgoto e inclusive o tratamento de esgoto é coisa muito pontual no país e, portanto, há uma necessidade enorme de investimento. Qual é o problema? Que o caminho escolhido pelo governo Temer, que foi apropriado pelo governo atual e aprovado na comissão especial, é o caminho errado, porque é ilegal, cria insegurança jurídica, exatamente ao contrário da segurança necessária. Ele é absolutamente inconstitucional por vários motivos. O primeiro motivo da inconstitucionalidade é que uma medida provisória não pode ser apresentada no mesmo ano, aproveitar o dia 28 após o término do período legislativo, mas, por exemplo, eu continuava sendo deputado e mesmo quem não estava reeleito, continuava sendo. E eu estava, inclusive, numa comissão que é indicada pelo presidente, aprovada pelo plenário, para representar o poder, a Câmara, durante o recesso. Então, deram um golpe à Constituição, reapresentaram a medida provisória 844 de forma ilegal e, nesse sentido, negando um princípio e o dispositivo constitucional que impede. Por outro lado, a medida provisória, ela trata de um tema relevante, mas há dois temas que são indissociáveis,
que são exigências, pressupostos para a apresentação de qualquer medida provisória. Além da relevância, a urgência. Ninguém pode dizer que isso é algo tão urgente que tenha que ser feito através de medida provisória. E outra ilegalidade é que a medida provisória, ela equivale a um projeto de lei. Ela não é sequer um projeto, uma proposta de emenda constitucional e, portanto, ela não pode mudar a Constituição. E essa medida provisória, só para concluir, ela tenta mudar a Constituição quando passa a uma autarquia federal, a ANA, uma competência constitucional dos municípios, que foi preservada na Lei Nacional de Saneamento Ambiental. Então, ela é muito, digamos, perversa no sentido de produzir uma insegurança jurídica e ela está movida, na minha avaliação, não pelo objetivo da universalização, mas pelo objetivo de passar às grandes corporações da água o controle dos sistemas de água e esgoto do nosso país, o que vai criar muitos problemas e criar um caminho inverso. Ao invés de avançarmos nas estatísticas, vamos avançarmos negativamente nas estatísticas, tendo mais gente sem água, mais gente sem esgoto. Deputado Felipe Rigoni, uma das críticas que o deputado Edmilson Rodrigues colocou é o fato da mudança estar sendo proposta por medida provisória, que inclusive ele questiona que um dos pontos deveria ser uma emenda à Constituição. Como é que o senhor avalia essa crítica? Bom, primeiro que existe um questionamento que isso deveria ter sido feito por emenda à Constituição, porque torna a ANA capaz de regular o setor de saneamento básico. Isso não é verdade. O que a ANA vai fazer, ela vai emitir normas de referência, ou seja, ela não vai regular o setor de saneamento básico em cada cidade do Brasil, até porque ela não tem braço suficiente para isso, mas ela vai regular as normas de referência que as outras reguladoras, aí sim municipais e estaduais, vão ter que seguir para regular a sua localidade específica. Então ela não vai funcionar como uma reguladora, ela vai dar normas de referência para as outras agências reguladoras trabalharem de forma mais uniforme, tirando uma baita de uma insegurança jurídica que a gente tem hoje. E o Edmilson também falou uma coisa que eu acho interessante, que ele falou que saneamento básico é sinônimo de vida, e é mesmo, quando tem. Porque hoje no Brasil é sinônimo de morte. 6 mil crianças morrem todos os anos por falta de saneamento básico. E a própria OMS já publicou um estudo mostrando que cada real investido em saneamento básico significa uma redução de custo na saúde de R$4 e uma injeção de dinheiro na economia de R$2,5. E nós não temos capacidade, infelizmente, de investir o tanto que nós precisamos para universalizar o serviço de saneamento básico no Brasil. Por isso que a gente facilita a entrada do setor privado, a gente não privatiza o saneamento básico, muito pelo contrário. A gente facilita a entrada do setor privado para justamente aumentar os investimentos, que vão ser da ordem aí de 800 bilhões de reais em 14 anos, e aí sim aumentar em muito o serviço de saneamento básico no Brasil. E uma última coisinha, ele falou que a água é de fato um direito inalienável e é nossa, e vai continuar sendo. Só que o meio de tratar a água não precisa ser estatal, né? O saneamento básico é um serviço, ele não é um patrimônio. E o serviço não está sendo feito, por uma série de razões que a MP, aliás, o projeto de lei de conversão que vai sair do relatório, ele sim resolve quase 100% dos problemas. Deputado Edmilson, como conciliar essa necessidade de atender essa demanda que é, de certa forma, urgente da população que está sem o saneamento e sem esse incremento do recurso privado, já que a gente não tem orçamento? Primeiro, é urgente, mas não é um problema que se deveria resolver por medida provisória, porque a medida provisória, inconstitucional do jeito que é, e é reconhecida por quem defende a privatização. Mas, ao fazer, na data da publicação, ela tem validade. Então, já se fez um estrago. Porque mesmo que nós reprovemos, já há uma série de contratos processados que repassam o controle. Então, isso me desculpa a expressão, mas é uma tergiversização sobre o tema. Por quê? Porque se as empresas privadas, e particularmente as grandes corporações da água, em geral francesas, norte-americanas, elas têm um controle sobre o uso dos recursos, você está constrangendo a soberania nacional. Então não adianta dizer que continua estando em território. Está em território, mas se o povo não controla, e o povo vai ficar sem água, porque sequer o projeto prevê,
tarifa social. Sabe por quê? Porque as empresas que escreveram essa medida provisória, que são grandes corporações estrangeiras, como a Vivendi, a antiga Suez, ou Engie atualmente, mudou de nome porque está muito queimada mundialmente, ou a Brett Shell norte-americana, entre outras, e algumas que estão envolvidas na Lava Jato, que atuam no setor da água, por exemplo, e no Tocantins, a verdadeira crise, a Odebrecht é quem controla. Então, todos os processos de privatização no mundo estão sendo desmoralizados. E aqui nós queremos fazer o caminho que não está dando certo no mundo. Na Alemanha há processos de reestatização, em Paris e em vários estados da França, Vale de Marne e outras regiões se negam a privatizar e hoje querem o direito da estatal de participar das concorrências, porque produzem água de qualidade. Você toma da torneira em Vale de Marne e toma em Paris. Está sendo um processo de reestatização. Por quê? Porque as empresas tomam conta e não investem. Ah, mas isso é coisa da Europa? Países desenvolvidos. Mas nós podemos falar da Argentina, que teve em Buenos Aires, na região metropolitana, um processo de privatização e que retomou, gerando inclusive uma crise enorme de falta de águas. Eu posso falar da crise da Bolívia, que acabou gerando situações tão precárias de fornecimento de água, a ponto que os Ayamará, que é o povo do atual presidente, a pouco mais de 100 metros de uma das estações não tinha água. E acabou elegendo o presidente Ayamará. Então, veja só. E Manaus tinha 100 mil sem água. Foi privatizado. Quem ganhou? A francesa Suez. Depois de 10 anos, não investiu em 1 metro de tubo, muito menos de tratamento, uma torneira a mais. Hoje, Manaus tem cerca de 600 mil cidadãos sem água. Ah, porque houve urbanização, migração do campo para a cidade. Verdade. Mas tem 600 mil cidadãos sem água e a empresa que tomou, depois de 10 anos, entregou por R$1, o Estado assumiu todo o passivo, reprivatizou partes, assumiu um prejuízo enorme. Então, mesmo no Brasil, eu poderia citar várias cidades da Bahia, para citar uma capital importante da Amazônia, que foi Manaus, uma verdadeira desgraça, porque só produziu mais cidadãos sem água. Então, essa história de que entregar o bem público e um bem tão importante como água para as empresas privadas vai garantir a universalização, vai garantir o direito, e é necessário ter o direito garantido, mas não é privatização. Eu concluo com uma ideia. Só de benefício fiscal que nós demos ano passado, nós, porque eu votei contra, mas foi aprovado, para 3 petroleiras, apenas 3, a Shell, a BP, duas britânicas, e a Total francesa, apenas 3, que já ganharam acesso aos poços, à exploração do pré-sal, mas disseram: para explorar o pré-sal, bem do povo brasileiro, nós exigimos isenção fiscal, inclusive de recursos da Previdência e da Seguridade Social. Essas 3 petroleiras têm benefício anual de mais de 50 bilhões. Então, dizer que nós vamos ter 800 bilhões em 14 anos, num país que dá benefício para as mais poderosas empresas do mundo, um total de 300 bilhões só em 2019, então eu creio que é uma escassez produzida. Se o Estado brasileiro quiser, investe e garante o direito de água, esgoto, inclusive tratamento de esgoto. Nós podemos ser um país de primeiro mundo. Temos agora o imperativo do tempo. A gente vai fazer uma pequena pausa, na volta o deputado Felipe Rigoni vai respondê-lo. Câmara Debates está ouvindo os deputados Felipe Rigoni, PSB do Espírito Santo, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. O tema é saneamento básico. Continue conosco. Câmara Debates está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. O tema é saneamento básico. Deputado Felipe Rigoni, a gente terminou o bloco ouvindo o deputado Edmilson Rodrigues com críticas sobre a aplicação do sistema de privatização em outras regiões do Brasil e do mundo. Sim. O senhor acompanhou esses casos? Qual a sua avaliação? Acompanhei. Vamos lá. Primeiro que a MP, aliás, né, o projeto que sai da MP, ele não privatiza, ele facilita
a entrada de investimento e operação privada no setor. Agora, as empresas de saneamento básico estatais e municipais que são boas, elas continuam existindo e mais ainda, elas podem aumentar. Por exemplo, a Cesan, que é do meu estado, que é uma empresa boa, ela pode oferecer os serviços dela no leste de Minas Gerais, no norte do Rio de Janeiro, no sul da Bahia, a Sabesp é a mesma coisa, a Sanepar do Paraná a mesma coisa, né? Agora, as empresas que são ruins... Só um debate. Na prática, o chamamento público para contratação direta, garantido exclusivamente para as empresas privadas, Não. vai obrigar a privatização das empresas estatais, vai inviabilizá-las enquanto empresas estatais. Então não é verdade que elas poderão crescer se forem Claro boas. que poderão, porque você está equivocado no Não, sentido que é não exclusivo tô- para a empresa o que privada, está, não é é? o que está na medida que foi aprovada, no projeto que saiu da comissão. O chamamento público ele pode Podemos incluir ler podemos empresas, ler o relatório. seja elas privadas ou públicas. Independente se o dono é um Estado ou se o dono é um investidor privado, ela vai poder concorrer. Não, mas as condições obrigam a privatização. Claro que não. A condição, A deputado conversa que as Edmilson, empresas estatais, não elas cumprem a função social. abrir a necessidade da concorrência Ela que hoje nega, não nega a existe, é função isso que você está social. dizendo? O objetivo é só o deixa eu lucro. só terminar meu pensamento, Pô, Edmilson, daqui a pouco é o seguinte. Hoje, 94% de todo o serviço de saneamento básico do Brasil está na mão de estatais, ou dos estados, ou dos municípios. Só 4%, 2%, aliás, tem envolvimento de PPPs, né, parcerias público-privadas, e 4% está na mão de privado. Qual que é o grande problema hoje? Não é se é privado ou se é público. O grande problema hoje é que, por conta da grande quantidade de regulação que os municípios, estados e as 49 agências reguladoras que nós temos no setor fazem, ninguém consegue dar conta de fato do serviço, nem as estatais nem as públicas. Por exemplo, eu dei o dado geral do Brasil. Agora, na Bahia, por exemplo, na Bahia hoje tem 2.960.000 pessoas sem acesso à água tratada. Tem 9,26 milhões de pessoas sem acesso a tratamento de esgoto. A Bahia tem 14 milhões de habitantes. A Paraíba, por exemplo, em 2010 tinha O Carlos Magalhães privatizou em vários municípios da Bahia. Sim. E aumentou o déficit. Essa é a questão. Não é essa questão, porque assim, se você tem a regulação bagunçada, bagunçada, você não adianta privatizar ou estatizar. O importante aqui é especialmente a regulação e o aumento na quantidade de investimentos. Porque eu concordo com o Edmilson que a gente precisa reduzir drasticamente o subsídio que a gente dá a uma série de setores no Brasil. Isso vai financiar não só saneamento básico, mas uma série de outras coisas. Agora, não faz sentido a gente simplesmente manter um monopólio que está ineficiente no Brasil, se a gente tirou o monopólio de outras coisas e deu certo, né? Então, assim, você vai dar mais segurança jurídica, seja para as empresas estaduais, seja para as empresas privadas que vão entrar no setor. Você vai dar um poder enorme aos governadores de conseguirem organizar os seus estados em blocos para que o serviço possa ser feito tanto naquelas cidades que dão lucro para as empresas, mas quanto para aquelas cidades que dão prejuízo, para fazer conjuntamente todo mundo ser abarcado com saneamento. E por último, o Edmilson fala que a gente não vai ter controle sobre a água. Só que os contratos que vão ser firmados, eles garantem isso. Garantem um investimento temporal, né, parcelado. E se não for cumprido, pode ser rescindido unilateralmente pelo Estado. Então, quando não der certo, obviamente, muitas empresas vão dar errado. Só que, no geral, né, no agregado das coisas, nós vamos melhorar e muito o saneamento básico do nosso país. Deputado Edmilson, é questão possível do bloco, chegar a um me meio permite? termo? Se ter a regulação garantindo um controle de qualidade, a fiscalização sobre essas empresas, essas regiões que tiverem o serviço público? Regulação diz o quê? Né? As pessoas falam em reforma. Eu não sou contra, por princípio, eu não sou um principista contra todas as reformas, não. O problema, reformar para quê? Para piorar ou para melhorar. Então está provado que essa regulação aqui, com todo o respeito, deputado, nós temos divergência, mas temos um respeito, eu tenho uma admiração por Vossa Excelência. Mas as empresas, por exemplo, não permitiram que se estabelecesse aqui o princípio social, da tarifa social. Ah, não, depois a gente vê. Vamos ter a liberdade. O que seria a tarifa social? Tarifa social é o seguinte, uma família que consome, veja bem, há níveis, digamos assim, de necessidade de água. Em alguns países, você ter 50 litros dia
é demais. Alguns países da África onde há realmente escassez natural da água. Bem, no Brasil, mesmo no semiárido nordestino, né, como grandes estudos mostram, né, incluindo do Instituto Avançado da USP, nós não podemos falar em escassez de água. O Brasil detém 13% das águas superficiais potáveis do mundo. Então nós não podemos falar em escassez. A escassez é uma determinação política. Por quê? Porque não é prioridade, não é entregando para a iniciativa privada. Aí, mas vão privatizar? Já era permitido privatizar, porque o município podia privatizar e um consórcio de municípios... O deputado Felipe Rigoni apontou que existia muita divergência na legislação. Não, sabe qual é a questão? Porque a competência é municipal. Daí o golpe que foi dado, inicialmente tentou ser dado pelo Serra, antes da lei nacional ser aprovada. Né? E foi derrotado, infelizmente. Né? E foi mantido a competência municipal sob controle. Os municípios, baseados no interesse comum e no interesse social, podem reunir 20, 30 municípios e fazer um processo de licitação. Só que isso deve passar pela iniciativa municipal e deve passar por uma decisão das câmaras. Ah, é burocrático? Não. É o controle que o poder público tem que fazer do que é público. Então, hoje, com essa decisão, dizer que os municípios não perdem competência, a ANA vai estabelecer, os estados terão algum grau de participação, as empresas estatais, por exemplo, na determinação dos blocos, do modo como está escrito, não. Sabe uma coisa? Acabaram com algo fundamental, que são os subsídios cruzados, exatamente contra... Não acaba. Contra o que o deputado Felipe fala. O subsídio cruzado é o quê? Vou pensar no Pará. Belém pode ser superavitária. A Companhia de Saneamento, a COSAMPA, no entanto, tem que investir em outros municípios, onde realmente a população é tão pobre que no máximo pagaria uma tarifa social, porque ela consome muito pouco, ela pode pagar uma tarifa simbólica, ou até ser isenta. E quem consome muito, quem tem na frente de uma praia uma mansão e manter uma piscina de tamanho olímpico permanentemente cheia para trazer gente para tomar uísque importado, envelhecido por 40 anos, milhares de reais a cada dia, a cada final de semana, essas pessoas podem pagar para que haja uma progressividade na tarifa. E nós não tenhamos que privatizar, transformar em mercadoria um bem, porque é bem social, ele tem que ser garantia, direito garantido. Então hoje, o subsídio cruzado, que permitia investimento, vai ficar comprometido. Por quê? Porque as empresas, ao configurarem os blocos, elas vão configurar baseada no que move qualquer empresa, que é a racionalidade do lucro. Deputado Felipe Rigoni, como que está sendo tratado esses dois pontos que o deputado citou aqui, subsídio tarifa cruzado social e subsídio cruzado? Que basicamente elas são meio iguais, assim, se você tratar elas de forma econômica. Mas vamos lá. Subsídio cruzado. Hoje o que acontece? Com os contratos de programas e etc., os municípios que são superavitários, eles financiam de uma certa maneira, indiretamente, os municípios que não são. Certo? A gente mantém isso através dos blocos. Só que mais importante ainda é o seguinte, a gente prevê na MP uma individualização do subsídio, ou seja, pessoas como eu, como Edmilson, que ganhamos R$33 mil por mês, vamos poder ser cobrados a mais a nossa conta de água e de esgoto, para que as pessoas que são pobres possam ser cobradas a menos ou inclusive isentas. Isso a ser regulado pelo consórcio, por quem for fazer a concessão. Então, na hora de fazer a concessão, você vai dizer assim, ó, pessoas da faixa de renda tal e tal vão pagar tanto na tarifa e pessoas abaixo de tanto de renda vão pagar zero ou vão pagar um pouquinho. Como é que é feito esse controle, deputado? É porque a gente tem o controle das residências, do gasto das residências, a gente sabe a renda das pessoas. Isso a gente sabe no Brasil, com muita precisão, inclusive. A gente consegue individualizar nas residências. E a tarifa social viria daí. E quando se trata de municípios até próximos geograficamente, mas que existem grande diferença econômica
Como garantir que as empresas atendam tanto o município que é lucrativo, como o deputado Edmilson citou, sim, como municípios menores, mais pobres, que não têm tantas pessoas para pagar a tarifa mais alta? Por isso que no projeto, no relatório que o Tasso fez, a gente corrige um problema que de fato existia na MP. Que a MP colocava que os municípios teriam que fazer a concessão. E ponto final. O que a gente faz? A gente permite aos governadores dividir os estados em blocos. Que, por exemplo, lá na minha cidade de Linhares, ao redor dela tem uma série de cidades que não são superavitárias. Então ele divide o bloco e os governadores vão ter até 2 anos para fazer esses blocos. E a partir daí, os municípios, de maneira opcional, se juntam e fazem uma concessão naquele bloco. Para garantir justamente que os municípios que não têm condição de arcar ou de bancar um serviço de saneamento básico de qualidade, sejam financiados também pelos os outros municípios. Então, a concessão vai ser em bloco e resolve o problema do subsídio cruzado. Deputados, a gente está no finalzinho mesmo, então eu queria, em 20 segundinhos, que o deputado Edmilson fizesse suas considerações finais, uma frasezinha, o deputado Rigoni também a mesma coisa. Entender. Sabe, a Shell vai explorar o petróleo no Japão? Ou uma mina de ouro no Japão? Nunca. Sabe por quê? Porque lá não tem nem petróleo, nem mina de ouro. Então, o Brasil é tão desigual que não tem como fazer blocos que garantam o direito à água em grande parte dos municípios. Eu não estou falando só do Norte e Nordeste. Eu vou falar do meu estado, um bloco com a capital e região metropolitana, é o que as empresas vão querer. Mas, quando chegar no oeste do Pará, Santarém, à beira do Rio Tapajós, a maravilha do mundo, uma das 10 praias mais bonitas do mundo, é Alter do Chão. No entanto, tem 60% da população sem acesso à água. Ou seja, ela é deficitária a capital daquela região, que seria Santarém. Não tem como formar bloco lucrativo. Sabe o que acontece? Os municípios mais pobres, inclusive Santarém, terão agravado o seu problema. Então, e se pegarmos outras regiões do estado do Pará, aí a desgraceira é total, porque não há um município que ofereça luz. Realmente extrapolou o deputado Rigoni. Bom, no fim das contas, a gente tem que entender o seguinte, tem muita gente sem água, 35 milhões de pessoas, muita gente sem esgoto, 100 milhões de pessoas no Brasil. Com o MP, a gente consegue adiantar para 2033, no máximo 2035, a universalização do tratamento de esgoto no Brasil, investindo 800 bilhões de reais nesse setor e criando cerca de 700 mil empregos. Aí fica a escolha de cada um, o que quer colocar na sua biografia. Deputados, agradeço a participação dos senhores. O tema é complexo, mas a gente volta a conversar sobre ele, espero, em breve. Com certeza. Obrigado, viu? Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre saneamento básico com os deputados Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.